Olá, eu sou o professor Paulo. Hoje nós vamos contextualizar sobre a nova NR1 e contextualizar sobre os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Sejam bem-vindos. A proposta deste vídeo é falar aquilo que vai além do papel, além de uma tabela. Nós vamos falar sobre pessoas que adoecem no ambiente de trabalho. Nós vamos falar sobre o sofrimento que é real para muitas pessoas. Só em 2024, o Ministério da Previdência Social teve como registro mais de 141 mil pessoas afastadas por depressão, mais de 130 mil pessoas afastadas por ansiedade, além de outros fatores associados a adoecimento laboral. A nova NR1 vem com esse contexto de regulamentar as atividades laborais, mitigando os riscos psicossociais. Para quem não sabe, a NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que visa estabelecer diretrizes para a implementação e regulamentação dos riscos ocupacionais e serve como base para todas as outras normas regulamentadoras. A NR1 foi estabelecida pelo Ministério do Trabalho em 1978, então vejam como ela é antiga, que tem a finalidade de servir como alicerce para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Visa garantir as condições adequadas no ambiente de trabalho. Mas como a demanda vem crescendo cada vez mais em relação ao adoecimento laboral, agora ela se tornou uma lei que realmente o Ministério do Trabalho vai cobrar das empresas ações que realmente ajudem a mitigar os riscos ocupacionais. Então a NR1 serve para estabelecer critérios e disposições gerais sobre segurança no trabalho, definir responsabilidades de empregadores e empregados, garantir a implementação de medidas de prevenção dos riscos ocupacionais e promover a melhoria contínua do ambiente de trabalho. Em agosto de 2024, a NR1 passou por algumas atualizações por meio de diversas portarias. Uma delas é a portaria 1419 e esta portaria entrará em vigor em maio de 2025. E algumas dessas atualizações incluem, além dos riscos ocupacionais que já era previsto, agora as empresas também têm que incluir os riscos psicossociais. Então, agora a NR1 começa a reconhecer os fatores dos riscos ocupacionais. Além disso, os fatores associados à organização do trabalho, as relações interpessoais, o ambiente corporativo, que também impactam na saúde mental dos trabalhadores. Isso significa que, a partir deste ano, as empresas precisam identificar e gerenciar esses riscos psicossociais e devem compor o Programa de Gerenciamento de Riscos, conhecido como o PGR, que é o antigo PPRA das empresas. Então, quer dizer que a empresa tem que criar uma subseção para abordar sobre os riscos psicossociais. Um outro contexto associado a essas novas atualizações é a participação mais ativa dos colaboradores. A norma estabelece critérios reforçando a importância da participação ativa dos colaboradores em relação aos riscos psicossociais e também aos riscos ocupacionais, exigindo que eles também sejam consultados na implementação e no acompanhamento de medidas preventivas. A nova NR1 exigirá das empresas que implante o PGR por unidade ou por setor. Neste documento deve conter a implementação dos riscos psicossociais. A empresa deve desenvolver um plano de ação para mitigar os riscos, um cronograma de comunicação, um cronograma de indicadores, deve mapear os riscos ambientais e este levantamento suscita a necessidade de um plano de ação. A nova NR1 vai exigir também que a empresa capacite os seus colaboradores através de cursos de capacitação, de treinamentos periódicos e eventuais, de acordo com a necessidade da empresa, e essa oferta de cursos pode ser presencial ou online, desde que atenda a critérios e que tenha um plano pedagógico completo.
deve desenvolver uma escuta ativa dos trabalhadores, eles devem ter acesso a essa documentação associados ao PGR, devem promover ações sobre regras de conduta, canal de denúncia, capacitação aos colaboradores para que possam combater o assédio profissional, o assédio moral e violência no trabalho. É uma documentação obrigatória que deve conter medidas preventivas e corretivas. Toda essa documentação deve estar integrada ao SST, que é o Serviço de Segurança do Trabalho, e desenvolver um monitoramento contínuo, com foco na prevenção. A NR1 também está alinhada com a Lei 14.831, de 2024. É uma política nacional de prevenção aos riscos psicossociais, que propõe diagnósticos organizacionais, uma escuta e acolhimento clínico. É a base legal para outras ações. Alinhado com a nova NR1, a empresa ela precisa fazer todas essas ações para que possa receber uma certificação prevista nesta lei de uma empresa que promove ações sobre a saúde mental. Então, a empresa, atendendo essas novas exigências, precisa implementar programas de ação sobre saúde mental no ambiente de trabalho, acesso a recursos de apoio psicológico, atendimento clínico e psiquiátrico aos seus colaboradores, promover a conscientização sobre a importância da saúde mental por meio de campanhas, cursos, treinamentos e capacitações, promover a conscientização da diretoria e da gestão, capacitar lideranças, combate à discriminação, ao assédio de todas as formas, avaliação e acompanhamento de todas as ações associadas à saúde mental e ajustes, se forem necessários, promover um ambiente de trabalho saudável, incentiva ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, incentiva práticas de atividades físicas e lazer, incentivos à alimentação saudável, incentiva a interação saudável no ambiente de trabalho, incentiva a comunicação mais transparente e também deve prestar contas aos seus funcionários. Então, a lei promove todas essas ações alinhada com a NR1. Outra regulamentação que pouca gente comenta é a ISO 45003, que é uma norma internacional sobre saúde mental no trabalho. Esta norma, ela regulamenta e dá orientação prática sobre a gestão da saúde psicológica no local de trabalho, fornece orientação sobre a gestão dos riscos psicossociais como parte integrante dos riscos ocupacionais. Ela também estabelece critérios para que a empresa identifique e gerencie os riscos psicossociais, desenvolva ações eficazes para mitigar esses riscos e melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores. Essas três leis, elas estão alinhadas porque visam proteger o trabalhador no seu ambiente de trabalho, principalmente associados aos riscos psicossociais e adoecimento laboral, que surgem ao desenvolver uma atividade de trabalho. Ou seja, aonde existe uma atividade laboral, é bem provável que também ocorra riscos ocupacionais e riscos psicossociais. Então, vejam, eu falei aqui como uma breve introdução sobre 3 procedimentos regulamentadores que as empresas têm que começar a adotar. Existe o aspecto legal, que as empresas vão ter que cumprir como uma exigência, porque senão serão multadas a partir do ano que vem. Ou seja, agora é obrigação, agora é lei as empresas promoverem uma melhora no seu ambiente de trabalho para mitigar os riscos psicossociais e evitar o adoecimento laboral. Nesses últimos meses, eu tenho acompanhado sobre a NR1, tenho visto como a lógica de mercado um imediatismo, empresas oferecendo a nível de urgência kits, questionários e planilhas aleatórias, sem método, sem escuta. Então, a NR1 não é ter pressa, é ter aprofundamento na questão associada aos riscos psicossociais, porque não é preencher tabela, nós estamos aqui para escutar as pessoas. Então, soluções rápidas, imediatistas,
kits a preço de feira, só vão mascarar o problema, porque o sofrimento, ele não é visível numa planilha. As intervenções genéricas não vão atender a subjetividade do ambiente de trabalho. Tornou-se uma exigência NR1 porque as empresas não estão promovendo a saúde dos seus colaboradores. De novo, as pessoas estão adoecendo, desenvolvendo uma atividade laboral. Então, não é só preencher uma tabela, é entender o que está fazendo com que as pessoas estão ali adoecendo. É entender o que adoece. Precisa ser transformado isso. E muitas vezes precisa mexer, inclusive, com a cultura da empresa. Não dá para ser reativo, tem que ser preventivo, inclusive associado a adoecimento mental. Então, antes de falar de riscos psicossociais, é preciso conhecer o trabalhador, conhecer a sua subjetividade, o que ele está achando do trabalho, qual é a sua percepção em relação ao trabalho. Então, não é apenas fazer o levantamento dos riscos psicossociais, é preciso conhecê-lo. Então, a necessidade de outros questionários que complementem esta avaliação precisa. É um questionário socioeconômico. Um questionário socioeconômico visa coletar informações sobre a situação socioeconômica dos respondentes, ajuda a traçar um perfil dos colaboradores e também auxilia na identificação de desigualdades e necessidades específicas. É uma das primeiras ferramentas para começar a avaliação dos riscos psicossociais. A empresa precisa conhecer melhor com quem trabalha, conhecer melhor o seu colaborador. Existe a avaliação dos riscos psicossociais, eu vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, mas o objetivo dos riscos psicossociais é identificar e mapear os riscos no ambiente de trabalho. Existem duas ferramentas importantes que fazem essa análise, mas tem que ser aplicado por profissional qualificado, porque a interpretação também é necessária. Nós temos o ProArt, que é uma ferramenta validada que avalia os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, iniciando pela organização do trabalho, pelos estilos de gestão, pelo sofrimento psicológico e se leva a danos físicos e emocionais. O objetivo desse protocolo é identificar e depois fazer as devidas intervenções para prevenir o adoecimento mental, promovendo também um ambiente colaborativo, que possa ser mais saudável e equilibrado nas atividades. Um outro questionário que pode ser aplicado é conhecido como WHOQOL, Brief, que é um questionário que avalia a qualidade de vida dos respondentes, ou seja, é a percepção que cada colaborador tem em relação à sua qualidade de vida. Esse questionário explora as dimensões como saúde, bem-estar físico e emocional. É um questionário muito útil, utilizado para compreender como os indivíduos percebem sua qualidade de vida, auxilia, então, na identificação de áreas que precisam ser melhoradas, promovendo, então, uma saúde e bem-estar geral. Um outro questionário que é importante ser aplicado é o questionário de atos negativos. É um questionário validado que visa identificar as situações de assédio moral no ambiente de trabalho. Os atos negativos podem ser considerados humilhações, exclusões, comportamentos abusivos. E qual é o impacto desses comportamentos, desses atos negativos, na saúde mental dos trabalhadores. Um outro questionário que também é muito importante é a escala do estresse percebido, que tem o objetivo de determinar o nível de estresse dos seus colaboradores por um período regente, ou seja, serve para avaliar como que os colaboradores percebem situações de estresse no ambiente de trabalho e em suas vidas, e também o questionário para avaliar a síndrome de burnout. Então, existe um questionário validado chamado de CBI, que serve para avaliar os sintomas do burnout em 3 dimensões principais: nos aspectos pessoais, nos aspectos relacionados ao ambiente de trabalho e também no aspecto associado ao atendimento ao cliente. Como tem algumas profissões que estão diretamente em contato com o cliente, a sua aplicação ajuda a identificar sintomas de esgotamento emocional e físico e auxilia também na implementação de estratégias para mitigar esses efeitos. Só que quando o funcionário chega no esgotamento emocional,
é porque alguns elementos preditores aconteceram antes. O burnout, por exemplo, é o ápice do estresse que se tornou negativo. Então vejam quantas atividades são necessárias, de fato, para realmente avaliar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Além de uma escuta ativa, o profissional deve estar qualificado para aplicar esses resultados e depois fazer as devidas avaliações e os devidos diagnósticos. Além disso, tem que ter um pouco de conhecimento sobre estatística, porque se um resultado desse questionário tiver uma média X, mas um desvio padrão Y, como que eu interpreto esta avaliação? Porque o desvio padrão é o quanto que aquele resultado se desvia da média. E como fazer esta devida interpretação para que realmente possa ter um diagnóstico preciso? O profissional tem que estar qualificado para entender esses critérios. Então, o que são riscos psicossociais? São todos os fatores psicológicos que levam a um adoecimento laboral. Pode estar associado à carga de trabalho, à divisão de tarefas, à organização desse trabalho, às pressões emocionais, os conflitos interpessoais, os assédios. Aquela empresa que tem metas abusivas pode levar ao estresse e ao adoecimento, falta de reconhecimento, a insegurança, um ambiente competitivo ao extremo, que leva ao esgotamento. Então, são vários fatores que precisam ser avaliados. Os questionários que eu apresentei sucintamente, eles foram validados, eles atendem a atividade específica, ou seja, a sua aplicação ajuda, de fato, a identificar tais riscos. Os riscos psicossociais levam ao esgotamento, levam ao sofrimento que é crônico e muitas vezes em silêncio. O colaborador sofre em silêncio porque não pode manifestar o seu descontentamento. Olha como isso é grave. Levam a afastamentos, como eu iniciei o vídeo falando de afastamentos monitorados pela Previdência Social. Uma quantidade enorme de pessoas estão adoecendo no seu trabalho. Leva ao estresse crônico, leva ao burnout, leva à depressão, leva à ansiedade, inclusive ao suicídio. Todos esses elementos afetam o clima, a organização, o desempenho, a cultura da empresa, afeta a produtividade. Então, os riscos psicossociais não é apenas insatisfação no ambiente de trabalho, é um conjunto de fatores que realmente levam ao adoecimento laboral e que muitas vezes é inevitável. Então, o protocolo de avaliação e ação dos riscos no ambiente de trabalho, o PROART, ele avalia os riscos psicossociais em 4 etapas. A organização do trabalho, que é subdividida em aspectos técnicos e aspectos dinâmicos. Então, uma tarefa, um ritmo, o excesso de controle, o aspecto coletivo, as relações, as negociações que permeiam essa organização do trabalho pode gerar uma sobrecarga, por exemplo, levando a pessoa, o colaborador a ter um princípio de adoecimento laboral. Então, o primeiro critério avaliado é como que o trabalho está organizado no ambiente, porque são preditores para futuras doenças ocupacionais, futuros riscos ocupacionais e futuros riscos psicossociais também. Um outro fator que deve ser avaliado é os estilos de gestão. Aí o protocolo avalia como que permeia essa gestão, e cada um tem um critério rigoroso que também é um preditor para adoecimento laboral. O estilo de gestão não está associado apenas à pessoa que exerce a função de liderança, mas é o estilo da cultura da empresa. Por exemplo, uma empresa que tem um estilo burocrático, que é um estilo de gestão, isso engessa o trabalho, isso cerceia a liberdade de decisão dos colaboradores. E quando uma pessoa perde a sua criatividade, a sua autonomia no ambiente de trabalho, já é um caminho para o adoecimento laboral. E aí vem a terceira etapa, os indicativos do sofrimento. É quando aquele trabalho passa a não ter mais sentido para o colaborador. Ele apenas bate o cartão, desenvolve as suas tarefas, mas não tem mais prazer em realizar aquelas atividades. Ou seja, ele está sofrendo no ambiente de trabalho, o seu trabalho está ficando alienado, não tem mais sentido estar ali. Provavelmente ele fica porque precisa do dinheiro para pagar suas contas. Mas a falta de sentido é um caminho
propício para os danos psicopatológicos no ambiente de trabalho. O esgotamento mental, frustração, insatisfação e outros elementos são avaliados nessa etapa. Assim como os danos psicológicos, os danos sociais e os danos físicos, que levam à tristeza, à falta de sentido, a esse vazio, à ansiedade, à depressão, a isolamento, a conflitos, a agressividade. Então, por exemplo, a pessoa está passando por uma situação difícil na empresa, já perdeu o sentido daquilo que está fazendo, já não tem mais prazer, sente um vazio, sente uma tristeza, e algumas pessoas se isolam, ou ficam agressivas no ambiente de trabalho, geram conflitos. Então, realmente, os danos estão ali evidentes. Os riscos psicossociais podem ser graves, além dos sintomas físicos. A pessoa começa a sentir dores, insônia, distúrbios alimentares e outras situações que também afetam o seu organismo. Esses fatores, eles precisam ser avaliados no ambiente de trabalho para realmente verificar se a empresa promove saúde ou promove o adoecimento laboral. Então, vejam, eu estou falando aqui apenas de um fator, de um questionário aplicado. São questionários que visam, não é avaliar o desempenho, como existem questionários para isso, mas é uma ferramenta que é utilizada para escutar o sofrimento do trabalhador e traduzir esse sofrimento numa ação de melhoria. Após a identificação dos riscos psicossociais, a empresa então precisa desenvolver o seu PGR, junto com o GRO, que é o gerenciamento dos riscos ocupacionais. O GRO, digamos assim, é um documento específico que ali contém todas as ações em conjunto, coordenadas, associadas à prevenção e à manutenção da saúde mental, a saúde dos trabalhadores, de forma geral, visa garantir aos trabalhadores as condições adequadas para desenvolver as suas atividades e compondo este gerenciamento dos riscos, existe então o documento chamado PGR. Como eu falei, é o antigo PPRA, que avaliava apenas os riscos ocupacionais, os riscos ambientais. Só como adendo, né, o que são riscos ambientais? Os riscos ambientais são classificados de acordo com o agente causador. Dependendo da atividade que o colaborador desenvolve, ele pode estar ali exposto aos riscos físicos. Por exemplo, frio, calor, pressão, umidade, ruídos, radiações, vibrações. Então, existe uma ANR específica para isso. Existe um profissional qualificado que vai medir através de instrumentos a exposição desses riscos, que também compõem o PGR. Existem os riscos de acidentes, qualquer atividade que coloque o colaborador numa situação vulnerável, que pode afetar a sua integridade física. Exemplo, o uso de máquinas, equipamentos, o arranjo físico, ferramentas defeituosas e qualquer situação que contribui para a ocorrência de acidentes. Existe a NR17, que são os riscos ergonômicos, são aquelas atividades que interferem nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto e também afeta a sua saúde. Existe, então, um profissional específico para isso, que trabalha com ergonomia no ambiente de trabalho, então isso também tem que estar inserido no PGR. Existem os riscos químicos, que são riscos provocados por substâncias, por compostos ou produtos que podem levar a uma intoxicação ou penetrar no organismo por via respiratória, através de poeira, gases, neblinas, névoas e vapores. E também os riscos biológicos, que são riscos causados por agentes como bactérias, fungos, parasitas, vírus e outros micro-organismos prejudiciais à saúde. Por exemplo, pessoas que trabalham em hospitais. Então, são riscos ambientais que impactam na saúde do trabalhador, que também devem estar associados aos riscos psicossociais agora. Então, o programa de gerenciamento de riscos é colocar em um documento todo o processo de gerenciamento de riscos. Então, depois de avaliar os riscos ambientais, depois de
fazer o diagnóstico dos riscos psicossociais, isso deve ser documentado. E nesse documento, no PGR, deve conter pelo menos 2 capítulos importantes. São os inventários dos riscos ocupacionais, que visam identificar e tomar medidas de prevenção, e o plano de ação. Pelo nome já está dizendo, é um plano onde a empresa tem que documentar e colocar em prática as medidas de prevenção que devem ser identificadas, aprimoradas, monitoradas, melhoradas as ações para mitigar, para eliminar ou controlar os riscos ocupacionais, incluindo agora os riscos psicossociais. Em resumo, o gerenciamento dos riscos ocupacionais visa identificar os perigos, avaliar os riscos e controlá-los. E o PGR visa desenvolver esses inventários, esses diagnósticos e desenvolver o plano de ação. E na nova NR1, a empresa precisa apresentar essas ações de melhoria no ambiente de trabalho. Segundo a NR1, as novas diretrizes, elas dispensam os microempreendedores individuais, quem possui MEI, de elaborar o PGR, mas não significa que, dependendo da atividade, não contenha riscos, que também precisa ser monitorado. Dependendo da atividade desta MEI, ela também está exposta aos riscos ocupacionais. Elas precisam controlar e monitorar, mas ficam dispensados de elaborar a documentação. Este vídeo é para que vocês, empresários, gestores, profissionais do SST, psicólogos, psicanalistas, que estão interessados em promover um ambiente de trabalho mais saudável, é para que possa ter aí uma breve introdução sobre as novas exigências da NR1. Então, esse vídeo é para que vocês possam compreender um pouco mais sobre a NR1, sobre os riscos psicossociais, a importância de fazer um diagnóstico preciso, é entender que a saúde mental não é brincadeira, não é colocar em tabelas, é um trabalho que exige profissionais éticos, comprometidos com a saúde mental, tem que ser profissionais disponíveis à escuta e tem um método criterioso e científico para avaliar os riscos psicossociais. A tríade da saúde, através do projeto Gestão Consciente, diretamente alinhado aos princípios da NR1, da ISO 45003 e da Lei 14.831, desenvolveu este projeto para ajudar as empresas a promover um bem-estar no ambiente de trabalho, considerando principalmente os fatores psicossociais que impactam na saúde mental dos colaboradores. Se o PGR visa prevenir e mitigar os riscos que afetam todas as dimensões, saúde, social e psicológica, a empresa então precisa, por meio do gerenciamento dos riscos ocupacionais e do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, a NR1 exige que as empresas desenvolvam ações para mitigar e prevenir os riscos ocupacionais e os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, criando um ambiente saudável, sustentável, ou seja, é necessário ter uma visão holística, necessária para garantir a qualidade de vida no ambiente de trabalho. A Tríade da Saúde é uma empresa especializada em atendimento clínico, em atendimento terapêutico, conta com profissionais experientes, qualificados para essa escuta na oferta de terapias, de cursos, de mentorias, e a proposta da Gestão Consciente é uma iniciativa dedicada a atender as novas exigências da NR1, auxiliando na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, sustentável, como eu mencionei, integrando a saúde mental, a segurança e a produtividade. Atualmente, através do equilíbrio entre os fatores físicos, mentais e emocionais e sociais, é que realmente vai promover a saúde e o bem-estar dos colaboradores e, consequentemente, o sucesso das empresas. Se você é o representante de uma empresa, é o gestor de RH, o médico de segurança no trabalho, o técnico de segurança do trabalho,
e precisa de um diagnóstico sério, acesse o link atriadidasaude.com.br/gestão consciente. E se você é um profissional de RH, terapeuta, que quer se tornar um gestor dos riscos psicossociais, nós também estamos oferecendo um curso de capacitação e gerenciamento dos riscos psicossociais, através do site atriadidasaude.com.br/NR1-capacita. A proposta da gestão consciente é oferecer soluções completas, personalizadas, integradas às novas exigências, auxiliando na promoção e na transformação do ambiente corporativo em um espaço mais saudável, produtivo e alinhado com as melhores práticas de saúde e segurança no trabalho. Muito obrigado.